Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de História. Agora, Revolução Inglesa, gente. Inglesa, com suas repercussões, seus detalhes, suas fases, tá certo? E a gente vamos dar uma olhada na telinha, pessoal, na telinha, ver alguns detalhes, tá certo? Tudo bem? Então, temos aqui o conceito de Revolução Inglesa. Esse conceito de Revolução Inglesa, você vai dar uma olhadinha com carinho em casa, não é? Tá aí esse material, olha direitinho. E a gente vai, né? A gente vai para a próxima telinha, tá certo? Próxima telinha. Temos o mapa da Inglaterra, né? A Inglaterra, não só a Inglaterra, o Reino Unido, né? O Reino Unido, a Grã-Bretanha, né? Que é composta de Inglaterra, não é? Irlanda, Escócia, País de Gales, né? Então é o chamado Reino Unido, ok, gente? E vamos caminhando mais uma vez, vemos a atual família real, né? A rainha Elizabeth I, o príncipe Charles, sucessores do trono, tá ok? Aqui mais detalhadamente a sucessão a partir da rainha Vitória, né? A era vitoriana, a famosa era vitoriana, pessoal, tá certo? No século XIX, né? A Inglaterra era muito forte nesse período. Então você vê a linha sucessória até a rainha Elizabeth I. Aliás, a Elizabeth II. Primeira a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Na próxima telinha, o que é que podemos notar? Né? A título de ilustração e informação também, né? Você vê as bandeiras dos países que compõem o Reino Unido, né? A Inglaterra, o seu patrono, né? A Escócia, o seu patrono, e a Irlanda também, né? São Jorge, Inglaterra, né? Santo André, né? Escócia, e São Patrício, a Irlanda. Então forma a bandeira do Reino Unido. Agora, a gente vai focar, né, a partir de Henrique VIII e sua filha Elizabeth I, né, o desenrolar desse processo aí, o início desse processo da evolução, como é que se deu isso? Vamos focar nesses dois personagens importantes, né? Henrique VIII, dinastia Tudor. A dinastia Tudor, ele vai pacificar a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra vinha da Guerra das Duas Rosas, a Rosa Branca, a Rosa Vermelha, né? Os Yorks, os Stuarts estavam brigando. Então, Henrique VIII, ele sucede ao trono, não é? Ele faz uma campanha massiva para a Inglaterra se tornar uma potência na área naval, né? A plantação de carvalho. Para que carvalho? Para fazer madeiras para os navios, né? Então já começa aí, né? E o financiamento de corsários, né? Para atacar navios e possessões de inimigos, né? Cada vez mais tornar-se mais poderoso, mais rico, né? O chamado entesouramento, né? O entesouramento, né? E em relação à agricultura, você vê a questão da produção de lã, a criação de ovelhas para a indústria manufatureira têxtil, né? Agora, só que quem vai sofrer com isso é os camponeses, que são obrigados a abandonar essas terras, né, que estavam ali, para dar acesso a essa indústria nascente, né? Vamos mais adiante aí. Mais adiante, você vê o rei Jaime I, né? Ele sucede Elizabeth. Elizabeth é filha de Henrique VIII, não é isso? Então, Elizabeth, ela, vamos dizer assim, ela consolida esse poder do pai dela, né? Consolida porque Henrique VIII, ele lança-se também como um rei da Inglaterra e chefe da igreja também. Né? Então, rei sacerdote, vamos dizer assim. É o chefe da igreja anglicana. Por que, professor, ele fez isso? Porque ele rompe com a igreja, ele queria casar novamente, queria um filho homem para sucedê-lo, ele temia uma guerra civil, uma série de fatores, não é, que envolvia monarquia, questão política, religiosa. Só que o Papa não aceita, porque Catarina de Aragão, da Espanha, era a sobrinha dele, e aquelas querelas todas. Então,
ele acaba criando a igreja anglicana, né? A igreja vinculada ao Estado. E a sua filha dá prosseguimento a isso. Uma rainha poderosa, chamada Rainha Virgem. Por que Rainha Virgem? Porque ela não casou, gente. Ela não casou. E quando ela morre, não deixa a sucessão, problema da monarquia. E com isso, quem assumir é quem está aí na telinha, né? É Jaime I da Inglaterra, da dinastia Stuart, né? Agora, a dinastia Stuart. Mas, aquelas coisas, os problemas sempre aparecem, né? E os problemas estão ligados justamente ao quê? Aos anglicanos, não é? Que está ligado ao Estado, e os puritanos, ligados à burguesia, né? A nobreza, vamos dizer, ligada ao Estado monárquico, e os puritanos ligados à classe burguesa, tá certo? Os puritanos, é bom que entenda que esses puritanos eram um nome dado aos calvinistas, né? Os calvinistas na Inglaterra, né? Entendido aí? Então, na próxima tela, o que, a gente pode notar? Né? As diferenças entre anglicanismo e puritanismo. Né? Esses detalhes vocês vão ver com mais calma em casa, com mais carinho, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá certo? Agora, no momento. Tá ok? Na próxima tela, o que podemos ver? Né? A título de ilustração, 2 tipos de igreja, né? A presbiteriana, que é o nome dado aos calvinistas na Escócia, e a igreja anglicana, que é a igreja do Estado, na Inglaterra, tá certo? Estilos, né, diferentes, né? Estilos, né? Então vamos lá, pessoal, na próxima tela, vemos agora a parte política, né? A Câmara dos Comuns, não é? E a Câmara dos Lordes, né? Câmara dos Comuns e as Câmaras dos Lordes, né? Então, até hoje existe essa questão da Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, né? Então, vamos lá. Na próxima telinha, o que é que a gente pode notar? O reinado de Jaime I, né? Jaime I, né, é aquela questão, ele sobe o trono respaldado com a questão do direito divino, né? É rei pela vontade de Deus, né? Você sabe que no absolutismo monárquico tem um suporte teórico do direito divino, né? Então é rei, e como rei ele também não pode ser questionado, porque é pela vontade de Deus, tá certo? Então, pessoal, a impopularidade do rei Jaime surge com a questão de taxas de impostos, aquela coisa e tal. E tudo bem, o reinado dele passa, e quem sucede ele? Quem sucede ele, que a gente vai ver na próxima telinha agora, seu filho, né? Carlos I, né? Porém, veja bem, tem um atentado contra a monarquia, né? Tem um atentado, uma conspiração dos católicos, porque veja bem, a Inglaterra, ela não era católica, era anglicana, né? Então, havia um interesse dos anglicanos irem, né, chegarem ao poder, aliás, os católicos chegaram ao poder. Houve essa tentativa, né? Essa tentativa de explodir o parlamento lá com um barril de pólvora, que mais bem foi descoberto. Então, essa conspiração católica não deu certo, né? Estava ligado justamente a questões anteriores. Mas, como eu falava, o próximo rei ao trono, a gente vai ver na próxima telinha agora, que é Carlos I, né? Carlos, né? Veja bem, o descontentamento da classe burguesa por causa do monopólio muito comum do mercantilismo, né? O monopólio comércio, né, privilegiando alguns setores, né, e em detrimento da maioria, né? Então a classe burguesa não queria isso, ela queria menos taxas de impostos, mais concessões, né? Então, vamos mais adiante. Na próxima tela a gente vai ver a guerra, por que aconteceu esse conflito, essa guerra civil, envolvendo os lordes, envolvendo o rei, né? E do outro lado você vai ter a burguesia e os puritanos, né? Puritanos, quando eu falo em Inglaterra, presbiterianos também, eles são calvinistas, mas são calvinistas de origem escocesa, né? Então, você vê a nobreza, né? O anglicanismo. Do outro lado, você tem a burguesia e os puritanos presbiterianos, a Câmara dos Lordes e as Câmaras dos Comuns. As Câmaras dos Lordes mais ligado ao rei, as Câmaras dos Comuns à burguesia comercial, tá certo, gente? Então, essa guerra civil, e com essa guerra civil, quem é que vai vencer a guerra, pessoal? Quem vai vencer a guerra
a burguesia, né? Os puritanos. Por quê, velho? Porque eles tinham um anseio, eles queriam se consolidar, eles queriam crescer, evoluir. E os outros estavam na zona de conforto. Os outros quem eram? A nobreza, né? Eles, as câmaras dos lordes. Então, os cabeças redondas vencem essa guerra, né? Por que cabeças redondas? Porque eles cortavam o cabelo diferente, né, da nobreza, que era aqueles cabelos cheios, com aquelas perucas, isso e aquilo, né? Então, eram as cabeças redondas, né? Ok, pessoal? Então, o parlamento toma o poder nessa guerra. O que é que vai acontecer com o rei Carlos? Ele vai ser julgado, vai ser condenado, né? Ele vai ser decapitado, executado, né? Cortada a sua cabeça. E o chefe dessa revolta, dessa guerra, né, do lado burguês, é o Lord Cromwell, né? Lord Cromwell, chamado chanceler de ferro, né? Aí o Lord Cromwell tem uma estátua dele aí, né, gente? Oliver Cromwell, né? Então, na próxima tela a gente vê outros aspectos, né? Por exemplo, um aspecto ilustrativo da execução de Carlos, a execução de Carlos I, né? A título, né? Porque a imagem, você aprende também com a imagem, né? Não só com a escrita, fala, né? A voz, mas com o visual. O visual é importante na história. Mais adiante, na próxima tela, a República de Cromwell, não é? Lord Cromwell, ele lança o ato de navegação, né? Esse ato de navegação vai dar uma grande... Já vinha, né, esse processo de crescimento da marinha inglesa, mas vai crescer ainda mais, porque esse ato de navegação, né, dá uma certa exclusividade, né, a só aqueles navios ingleses fazerem comércio, não navios de outros países, tá certo? Esse ato de navegação. Então, claro que outros países não vão aceitar, né? Por exemplo, a Holanda, né, vai haver um conflito entre a Inglaterra e os holandeses, né? A guerra anglo-holandesa. E quem é que vai sair vencedor desse conflito? A Inglaterra, e sai mais forte, não é? Então, por isso que dizia-se, e ainda fala hoje, né, que o mar é dos ingleses, né? O mar é dos ingleses. Então, essa poderosa marinha, né? Então, vamos lá, pessoal, na próxima tela. Essa República de Cromwell não vai durar muito tempo, não, né? Ele falece, não é? Seu filho sucede ao poder, né? Sucede o Cromwell. Porém, o que é que vai acontecer? Ele não tinha a mobilidade, ele não conseguiu fazer aliados, ele não tinha a habilidade do pai para isso. E o que é que vai acontecer? Ele vai perder esse poder. Ao perder esse poder, não é? Que é que a gente vai ver na próxima tela. Olha só, não é? A sua deposição, ele vai sair, né? Ele não tinha aquela popularidade do pai, aquela coisa toda, né? Então, quem assume o cargo agora na Inglaterra, a volta da monarquia, né, é Carlos II, também chamado de Ricardo II, que a gente vai ver na próxima telinha agora, gente. A Revolução Gloriosa. Carlos II, ele chega ao trono inglês com apoio, veja bem, ele era filho de Carlos I, tinha executado, né? Tinha sido executado, lembra? E ele está exilado na França. Ele tem o apoio do rei da França, Luís XIV, não é? Através de um tratado de Dover, não é? E ele é agora um rei, veja bem, um rei católico, assim como Luís XIV, o chamado Rei Sol, né? O poderoso Luís XIV da França, dá todo um suporte para ele voltar à Inglaterra e ele restaura o absolutismo inglês, tá certo? A era da restauração, tá certo? Então, mas isso também não vai durar muito tempo, né? Essa Revolução Gloriosa, veja bem, ele falece e quem vai subir ao trono é Jaime II, né? O filho Jaime II. Não com o mesmo vigor, a mesma força de Carlos I, né?
Então, a burguesia se reúne mais uma vez, o parlamento se reúne mais uma vez e pede o apoio de Guilherme de Orange, tá certo? Guilherme de Orange da França, não é? Da Holanda, e com isso Jaime II ele vai perder o poder. Não é? Vamos ver na próxima tela, ainda sobre a Revolução Gloriosa. Não é? Então a gente tem as atividades propostas aí, não é? Na 27 e 28, né? Retomando, né? E a leitura é escrita em História, página 29 e página 30. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, né, vamos entender isso, né? Você tem a dinastia Tudor sobre a Inglaterra, Henrique VIII e sua filha, né, consolidando o poder absolutista na França, na Inglaterra, e depois da dinastia Tudor, é sucedido, né, por Jaime I. Jaime I da Escócia, ele agora é o rei da Bretanha, né? Rei da Bretanha, tudo bem, né? Porém, como eu disse a você, né, tem um conflito, né, entre a nobreza e a burguesia, né? Os cabeças redondas e os cavaleiros, né? Quer dizer, a nobreza estava do lado do rei e a burguesia ela queria um espaço, ela queria maior participação política e maior participação econômica, né? E com isso vai gerar um conflito, né? Conflito entre essas duas facções. Jaime I, ele, quando deixa o trono, ele falece, vem seu filho Carlos, né? Que se torna impopular, não é? Né? Ele é um rei absolutista, mas se torna impopular. O seu governo não é aceito, certo, pessoal? Não é aceito. E vai gerar aquela guerra civil. A guerra civil entre os cavaleiros e os cabeças redondas. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Ok, pessoal? E com esse conflito, a gente vai ter um problema. Quem sobe ao poder é Lord Cromwell. Lord Cromwell não é um elemento da nobreza, é um elemento da burguesia, pessoal. Não é? E era chamado chanceler de ferro. Não é? Ele calou, ele ceiceou esse poder da nobreza. Tá certo? Então, o que é que a gente pode ver? Não é? A subida de Lord Cromwell, né, sucedido pelo seu filho, que não conseguiu ter o êxito do pai, a habilidade política do pai, aquela coisa todinha, e ele vem a perder esse cargo para Carlos II, ou Ricardo II, tá certo, gente? Ou Ricardo II, tá? Que tinha um apoio do rei da França, tá certo? Então, Ricardo consolida, restaura, mais uma vez, o absolutismo na Inglaterra. Né? E as querelas ainda continuam, tá certo? Mais uma vez. Então, quem sucede Ricardo II é Jaime II, porém, não com o mesmo vigor, com o mesmo desempenho do seu pai, né? Que vai ser destronado, né? Vai ser destronado pela Revolução Gloriosa, na Revolução Gloriosa, e porque a burguesia vai ter um apoio do rei da Holanda, na Casa de Nassau, né? Na Casa de Orange. Não é isso? Ele vai reinar na Inglaterra com a concessão, né? Ele reina, mas não governa. Essa frase se perpetua até hoje, né, gente? O rei reina, mas quem governa é o parlamento, não é? Você vê, a rainha Elizabeth II, ela reina na Inglaterra, mas quem governa é o parlamento inglês, tá certo? Entendido isso? Então, as dúvidas, você tem que ler o texto direitinho, dar uma olhada nas aulas aí, nas imagens, nos textos no livro, dos exercícios, isso e aquilo, e a gente tira essas dúvidas. Não é difícil não, pessoal, não é? Vamos dar uma olhadinha também nos assuntos do 7º ano, na questão do absolutismo, da economia absolutista,
né? A questão do mercantilismo, né? Lembra do mercantilismo? Não é? Então esse mercantilismo ele está em transformação também, não é? Ele estava em transformação, pessoal. Não é? A burguesia ela não queria, não aceitava mais isso aí. Ela queria um comércio mais livre, comércio mais liberal, não é? Entendeu? Não restritivo, né? A concessão do rei, tá certo? Aquela coisa mais centralizada não era aceita pela Câmara dos Comuns. E veja bem, essa revolução gloriosa, não é? Essa revolução inglesa, não é? Com suas fases, né? Ela vai repercutir lá na frente, porque é uma revolução comercial, ela vai repercutir lá na frente como uma revolução industrial, que a gente vai tratar disso direitinho, não é? Como é que se dê esse processo, né? É tudo uma sequência, é sequenciado. Assim como você sai do absolutismo e caminha para a República Inglesa, né? Uma monarquia, melhor dizer, uma monarquia parlamentar, um parlamento, né? Você também vê a transformação econômica, né? Do mercantilismo para o liberalismo. Lembre-se que na aula anterior que a gente viu do iluminismo, está lembrado da aula do iluminismo, assim, né? O iluminismo, ele é do século XVII, ele começa no século XVII na Inglaterra, gente. Tudo bem que o seu esplendor é na França, mas aquele John Locke ele faz parte da questão desse processo de transformação, né? Ele é um pioneiro, né? Um precursor, né? Mas ele era um inglês. Então, veja bem, quer dizer, o iluminismo, né? Ele é do século XVII, assim como a Revolução Gloriosa. E o seu esplendor se torna na França, no século XVIII. E aí, vocês acharam difícil? Eu acho que não, né? Vamos... Que mais, né? Que mais a gente pode falar sobre isso? Acho que praticamente, né, pessoal, já está resolvido. Ou não, ficou aquela duvidazinha. Mas a gente tira essa dúvida, né? Tá certo? Tranquilo? Então, um abraço. Vamos ficar na próxima aula agora. Um assunto novo e bem legal, ok? Teleaula Parnamirim.